Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite e o desafio de estar aqui hoje. Os pacientes com epidermólise bulhosa foram desafiados no meu hospital há mais ou menos 3 anos. Graças a um deles em especial, eu estou hoje aqui e a gente vai falar também um pouquinho dele. Então, para a gente falar dos cuidados paliativos, a gente vai trazer um pouquinho dos conceitos, para quem que eles são, como e quando fazê-los, e falar um pouquinho dos processos de terminalidade e luto. Como foi apresentado anteriormente, ano passado foi publicado um guideline sobre cuidados paliativos e cuidados de final de vida no paciente com epidermólise bulhosa, e eu vou trazer aqui uma reflexão sobre o que esse guideline traz. Mas antes da gente poder falar o que é os cuidados paliativos, a gente vai ter que falar sobre o que não é. Porque cuidados paliativos não é quando não tem mais nada para fazer, não é deixar de fazer, não é fazer um pouco, não é fazer com bom senso. Os cuidados paliativos, eles já são uma abordagem que pode ser feita por diversos profissionais, desde a atenção primária, dentro da assistência básica, e hoje foi lindo ouvir vocês falando sobre os cuidados paliativos de uma forma holística, multidisciplinar e integrada no cuidado, mas haverá situações em que esse atendimento vai ser especializado. E o nosso objetivo aqui vai ser a prevenção e alívio do sofrimento dos pacientes e suas famílias, não se faz cuidados paliativos sem olhar para famílias, de doenças potencialmente fatais. Doutora Mariana, falando anteriormente sobre a dor, falou que não se pode tratar a dor sem olhar para os problemas, além do ser biológico, mas também desse ser biográfico, que vai envolver aspectos psicossociais e espirituais. Então, na prática, os cuidados paliativos, ele vai ser uma abordagem ativa e integral. Transdisciplinar é o nosso objetivo. Hoje a gente caminha entre a multidisciplinariedade e a interdisciplinariedade, e quem trabalha com cuidados paliativos trabalha de forma transdisciplinar em suas equipes, mas o nosso principal foco do cuidado é a vida. Mas dentro do processo de vida está também o processo de morte. E nesse momento a gente vai trabalhar também atuando no controle de sintomas, naqueles principalmente de difícil controles, e dando um sistema de apoio para essa família durante o processo de vida e morte desses pacientes. Então, dados da Organização da Saúde são um pouquinho desatualizados, que são pré-pandemia, mas eles colocam que a abordagem de cuidados paliativos, ela seria benéfica a aproximadamente 20 milhões de crianças. E aqui eu só estou falando da população pediátrica, que é o meu principal foco de trabalho. E os cuidados especializados, nos quais inclui os pacientes de epidermólise bulhosa, correspondem a aproximadamente 8 milhões de crianças. Para a Organização Mundial de Saúde, esse grupo de crianças que mereceriam esse cuidado, esse olhar dentro de uma abordagem paliativa, são divididos em 4 grandes grupos, em condições que requerem tratamento complexo e prolongado. E melhor do que todos aqui, a epidermólise bulhosa está dentro desse grupo. Então, como é que nós vamos fazer cuidados paliativos para essas crianças? De forma multidisciplinar. O guideline traz, e essa é a nossa realidade de cuidado quando a gente atua em cuidados paliativos, que é esse atendimento multidisciplinar. E aqui eu incluo um profissional que não está citado no guideline, que são os professores. Muitas dessas crianças retornam para a sua vida social na escola, os nossos adolescentes, os profissionais de trabalhos, e a gente também trazer esses profissionais para o entendimento das necessidades e cuidados desses pacientes e famílias se faz necessários. Infelizmente, a realidade de um especialista de dor não está presente em todas as instituições, então acaba que os profissionais de cuidados paliativos também acabam atuando na parte de dor. Como nós vamos fazer isso? Antecipando eventos. Hoje aqui nós conversamos em diversas mesas falando dos principais sinais e sintomas presentes nesses pacientes, a necessidade de um manejo adequado de dor, das infecções, dos cuidados com feridas, da nutrição, para que a gente possa atender essas crianças. Porém, se nós não olharmos de formas individualizadas, planejando e antecipando as complicações possíveis, a gente vai ter muito mais morbidade e perda de qualidade de vida. Porém,
uma das coisas que nós, profissionais de saúde, muitas vezes esquecemos, que uma das principais ferramentas de trabalho que a gente tem é a comunicação. E quando a gente lida com situações onde situações críticas e de risco de vida podem estar presentes, não basta falar. Nós precisamos nos comunicar e nos comunicar de forma compassiva, equilibrada, assertiva, respeitando todos os aspectos que envolvem essa criança, esse adolescente, esse adulto e sua família. Não vou falar da dor, a doutora Mariana deu uma aula maravilhosa sobre os aspectos que envolvem a dor. Só venho dizer que, apesar do conceito ter mudado ano passado no IASP, desde a década de 70, a doutora Cicely Saunders, que foi uma enfermeira que fez serviço social e medicina para tratar pacientes em situações críticas no Reino Unido, fala de um conceito que é a dor total, onde ela engloba, além da dor física, todos os aspectos da dor. E, como já foi dito anteriormente, a dor é subjetiva, é pessoal, e a gente não deve falar que é só uma dorzinha e que vai passar. Esse estudo bem interessante, que foi publicado em 2022, ele fala sobre os aspectos relacionados à qualidade de vida e manejo de sintomas. Se nós estamos falando de um planejamento individualizado e com antecipação de eventos, a gente observa que nesse estudo foi visto uma alta carga de sintomas, onde a dor ela está presente em muitos desses pacientes. A doutora Mariana comentava anteriormente sobre a importância da gente manejar adequadamente sintomas, foi falado sobre a importância da nutrição no controle de feridas e, consequentemente, na funcionalidade desses pacientes. E o que esse estudo observou? Que, utilizando escalas de qualidade de vida já aprovadas, inclusive algumas traduzidas para o português para avaliação desses pacientes, ainda havia uma grande quantidade de pacientes que tinham um impacto moderado na qualidade de vida a partir dos sintomas existentes e poucos deles usavam de forma regular o opioide. A gente sabe que nem todo paciente tem indicação, existem novas drogas chegando no mercado todos os dias e hoje a gente não precisa que nossos pacientes sintam dor. E uma outra informação importante, quando a gente separa pacientes mais jovens e mais velhos, que a gente ainda tem muitos sintomas presentes nas nossas crianças e a gente tem aqui uma perda de funcionalidade e autonomia que vai interferir na qualidade de vida e no aparecimento de outros sintomas. O cuidado paliativo, ele acaba entrando numa outra área, principalmente nas situações de dilema bioético e no momento de tomada de decisão, pela ausência ainda de comitês de bioética no Brasil que vão nos auxiliar nesse cuidado. O que eu queria destacar aqui, porque aqui a gente poderia ficar falando uma hora só sobre bioética e bioética do cuidado, mas que a gente tem na pediatria, como a gente não consegue aplicar autonomia na tomada de decisão, a gente precisa ouvir nossas crianças e nossos adolescentes, porque para que a gente possa construir um cuidado completo para essas crianças, a gente vai olhar para um conceito que é pouco aplicado na nossa prática clínica, mas eu deixo aqui a curiosidade para um outro momento, que é olhar para o conceito de dignidade humana e o melhor interesse desse indivíduo. Aqui é o nosso grande desafio, trabalhar com equidade e justiça dentro das nossas realidades políticas, falando de doenças raras. E quando é que nós vamos aplicar os cuidados paliativos? Cuidados paliativos dentro de uma abordagem que visa controle de sintomas e qualidade de vida, será desde o diagnóstico. O que acontece em geral? O paliativista especializado, ele vai atuar pontualmente em controle de sintomas, alguns de difícil controle, manejo, como é uma equipe multidisciplinar, vai atuar nos aspectos biopsicossociais. Geralmente as nossas equipes são compostas por psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros especialistas, principalmente na área de dor, mas haverá situações em que eu vou ter sintomas de mais complexidade e também situações onde a doença pode progredir, onde o paciente vai perder funcionalidade, onde nós chegaremos em situações onde o processo de vida pode estar encerrando e a morte mais próxima. E aí é nesse momento que o especialista em cuidados paliativos vai atuar de forma plena e integral, sempre junto com as equipes assistentes. Então, nessa situação de final de vida e de cuidado com o luto, o paliativista vai estar presente sempre dentro da equipe. Mas para a gente poder falar desse processo de morte e luto, eu vou inverter um pouquinho e trazer mais uma reflexão
Porque para a gente falar de luto, a gente tem que entender o conceito de luto, que é qualquer resposta emocional normal a uma experiência estressante. O diagnóstico de epidermólise bulhosa para uma família, ele modifica aquela expectativa que essa família tem do filho desejado. O diagnóstico de epidermólise bulhosa para uma criança e para um adolescente vai modificar o seu contexto de vida social. O diagnóstico da epidermólise bulhosa, associação de complicações, internações, modifica a sua perspectiva de vida. Então, antes da gente falar de morte, que é todo mundo, quando a gente olha para o cuidados paliativos, a gente consegue visualizar isso, a gente vai ter que entender que os processos de lutos vivenciados por esses pacientes e por essas famílias ocorrem todos os dias que a gente dá uma notícia nova relacionada à sua doença. E aí a gente pode falar de morte. E aqui eu vou fazer uma reflexão carinhosa com vocês, de um minutinho, que é perguntar para vocês se vocês acham que é possível a gente falar de morte com nossas crianças, com nossos adolescentes, com nossas famílias. Se a gente falando, não falando, ela vai deixar de existir. E se nossas crianças e nossos adolescentes estão preparados para lidar com um tema que é tão difícil no nosso dia a dia. Eu vou trazer aqui para vocês um artigo que não é novo, é um artigo de 2014, ele tem 10 anos, mas ele traz uma informação importante. Esse é um artigo que foi publicado no Reino Unido, que ele faz uma comparação de filmes blockbusters. Ele comparou 40 filmes infantis com 80 blockbusters até o ano de 2014. O que se viu nesse artigo? Que a chance de você morrer num filme infantil era 2,5 vezes maior e a chance de você ser morto 3 vezes maior. Vamos ver se isso é real? Morreu. Vamos continuar. Uma morte de uma avó, a morte presente dentro de todos o seu contexto. Nossos adolescentes, existem filmes falando sobre o processo de morte e vida? Existe. Vamos passar de 2014, então, vamos continuar mais um pouquinho. E assim segue. Tá? Então, eu trago aqui um olhar. A morte, ela faz parte do processo da vida. Ela é um processo natural que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado, que precisa ser acompanhado. E ele é único e ele é individual. Da mesma forma que a gente está falando que cada paciente precisa, cada família precisa ser cuidada em todos os seus aspectos, no processo de morrer também não vai ser diferente. E ele leva um tempo. E aí eu espero que nesse momento, para quem não conhece, esse desenhinho é um desenho infantil também, que representa a morte, mas o nome desse personagem é vida. Então, que a gente possa caminhar dentro da vida. Mas, quando a morte ela está presente, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser cuidada e o sofrimento, ele é multidimensional. A gente vem falando que os nossos pacientes, as nossas famílias, não são seres biológicos, mas sim seres biográficos com uma história. E no processo do morte e morrer não vai ser diferente. Então, nós precisamos acolher essas famílias. Eu venho de um serviço de oncologia. E no nosso serviço a gente tem o Grupo Girassóis, que é o grupo de acolhimento de luto de pais e famílias enlutadas. Então, só trouxe aqui um pouquinho para mostrar que a gente não faz nada sozinho. E aqui, eu gosto muito dessa frase de Hannah Arendt, que não é minha parente, mas que ela diz que todas as dores só podem ser suportadas quando contadas uma história. Então, a gente olhar para as nossas famílias desde o seu diagnóstico, entendendo suas histórias, seus desejos, seus medos, seus valores, suas crenças, a sua espiritualidade faz parte do tratar de forma adequada e integrar os nossos pacientes. E aqui, quem me desafiou, meu primeiro paciente, muitos de vocês já conhecem, o Luquinhas, que faz parte é um garoto propaganda e que me desafiou no momento que eu vindo dos cuidados paliativos, eu tratava pacientes queimados, o Dr. Jandrei falou bastante dos queimados, e a doutora Andréia, que é a nossa dermatologista no nosso hospital, me encaminhou o Lucas para manejo de sintomas, e o bichinho
do tratamento e o cuidado da epidermólise bolhosa, me picou, e hoje a gente acompanha esses pacientes. Nós não somos ainda um time, nós somos formiguinhas construindo, a gente ainda não tem uma estrutura, mas aqui é a minha equipe do Núcleo Cuidar, que nós temos uma equipe multidisciplinar durante o atendimento. E este ano, em fevereiro, foi dado o start para o começo do projeto Santa Catarina Cuidando das Borboletas, que ainda está engatinhando, mas que aqui a gente espera em breve poder ter esse ambulatório multidisciplinar atuando junto. Então, vamos caminhar juntos. Da mesma forma que eu fui desafiada, a gente tem políticas de saúde acontecendo nos diversos âmbitos, desde as doenças raras, e esse ano nós tivemos a aprovação da Política Nacional de Cuidados Paliativos, onde os profissionais da atenção básica serão capacitados para atender nossos pacientes que têm alguma alimentação, e a gente também tem que olhar para as nossas crianças de epidermólise bolhosa, nossos adolescentes que estão sendo atendidos pelos pediatras e pelos clínicos nas unidades. Então, para encerrar, lembrar, então, que cuidados paliativos, ele é um modelo integrado, ele vai atuar dentro de toda essa construção de cuidado que está sendo apresentada aqui hoje, e que, em situações de difícil controle ou sintomas complexos, nós podemos estar presentes, mas que haverá situações em que nós atuaremos de forma mais ampla, lembrando que o nosso objetivo aqui vai ser tratar a vida, mas também manter os cuidados durante os processos de morte e luto. Aqui, então, eu deixo que os cuidados paliativos não é uma opção ou falta de para o fim, mas é um cuidado que a gente vai fazer junto ao longo da jornada. Desregulou aqui, mas essa é a frase de Cicely Saunders, que nos acompanha dentro dessa construção: o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E eu fico muito feliz, porque semana que vem nós também estaremos comemorando o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Então, estamos mais uma comemoração aí juntos, dentro do cuidado das nossas crianças. Obrigada.